Está escrito em Romanos 12, versículo 3, o seguinte: Digo, pois, por a graça que me foi dada, que a ninguém pense de si mesmo além do que convém, mas que pense de si com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Meu irmão, minha irmã. No versículo de hoje, Paulo nos chama a refletir sobre a nossa identidade em Cristo e o modo como devemos nos ver diante de Deus e dos outros. Ele nos adverte contra o orgulho e nos ensina a importância de viver com humildade, reconhecendo que tudo o que temos e somos vem de Deus. Este versículo é um convite para refletirmos sobre como a graça de Deus deve moldar nossa percepção de nós mesmos e nossa atitude diante dos dons que Ele nos confiou. E Paulo começa afirmando: Digo, pois, por a graça que me foi dada. Aqui o apóstolo reconhece que tudo o que ele faz é fruto da graça de Deus. A graça que ele recebeu não foi baseada em méritos próprios, mas em um favor imerecido de Deus. Isso é crucial para entender o restante do versículo. Quando reconhecemos que tudo que temos, nossas habilidades, talentos e até mesmo nossa posição na sociedade, é um presente de Deus, nossa vida, visão de nós mesmos se transforma. A graça de Deus nos ensina a humildade. Ela nos lembra de que nada do que somos ou fazemos é algo que possamos reivindicar como um direito ou conquista pessoal. Em vez disso, é o resultado da bondade de Deus que nos capacita e nos usa, apesar de nossas limitações. Essa compreensão deve moldar nossa visão e nós mesmos, pois sem a graça não seríamos absolutamente nada. Paulo nos exorta a não pensarmos de nós mesmos além do que convém, mas que pensemos em nós com moderação. A palavra moderação aqui se refere a uma avaliação realista e equilibrada de quem nós somos. O apóstolo nos desafia a evitar dois extremos, o orgulho e a autodepreciação. O orgulho, quando pensamos de nós mesmos de maneira exagerada, como se fôssemos superiores aos outros, nós caímos no orgulho. Isso nos leva a um senso de autoimportância que distorce a nossa visão das nossas próprias capacidades e da necessidade e dependência de Deus. Por outro lado, pensar de si com uma visão negativa, como se não tivéssemos valor ou propósito, também é errado. Isso não reconhece os dons que Deus nos deu e a importância que Ele nos atribui. A moderação, então, é o equilíbrio saudável entre o orgulho e a autodepreciação. Devemos reconhecer as nossas limitações e, ao mesmo tempo, valorizar os dons e talentos que Deus nos confiou. Sempre com a consciência de que esses dons são para servir a Deus e aos outros. O apóstolo nos lembra ainda que a nossa avaliação de nós mesmos deve ser feita conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Aqui Paulo nos ensina que a nossa fé em Deus e a compreensão de nossa identidade em Cristo devem moldar a nossa visão de nós mesmos. A fé que Deus nos deu é a base para a nossa confiança e humildade. Quando reconhecemos que a nossa fé é um presente de Deus e não algo que conseguimos por nossos próprios esforços, nos tornamos mais dependentes dele e menos propensos ao orgulho. Além disso, a medida da fé pode se referir à diversidade de dons e capacidades que Deus distribui entre os membros do corpo de Cristo. Sim, cada pessoa tem uma medida única de fé e dons
E isso deve ser reconhecido com humildade. A medida de fé que Deus nos deu nos capacita a cumprir a sua vontade de maneira única e específica. Por isso não devemos nos comparar aos outros, mas sim confiar na forma como Deus nos capacita para o seu serviço. Romanos 12:3 nos chama a uma visão equilibrada de quem nós somos. Visão esta baseada na graça de Deus e na humildade. Ao reconhecermos que tudo o que temos vem de Deus, podemos evitar o orgulho e a autodepreciação e, em vez disso, viver com um senso saudável de quem somos em Cristo. Devemos usar nossos dons com responsabilidade e sempre depender de Deus para sermos tudo o que Ele nos chamou para ser. Que possamos, assim, viver de maneira a glorificar a Deus com humildade e gratidão por sua graça maravilhosa. Pensemos nisso, no amor de Cristo. Amém.